Muito bem, vou começar me desculpando com você do primeiro ano que tava, né? Que ficou esperando o horário, eu já atrasei pra escovar o dente, aí você chegou e aí, tipo, meu Wi-Fi caiu. Assim, eu sei que não é culpa minha, não tô me sentindo culpada, mas eu tô me sentindo envergonhada, porque eu marquei, você veio e meu Wi-Fi não funcionou, ficou oscilando, caiu 2 vezes. Me desculpa, de verdade, eu tenho vergonha. Mas eu tenho vergonha especialmente pela Claro. Não sei se vocês sabem, mas a Claro comprou a NET. Então eu acho impressionante a capacidade que a empresa Claro tem de comprar uma empresa ruim, que já oferecia um serviço ruim, e piorar, né? Porque é a única vez na semana que eu realmente preciso do meu Wi-Fi, que é quando eu dou aula ao vivo, porque eu tô presa dentro da minha casa há 4 meses, porque eu tô isolada devido a uma porcaria de uma pandemia, e aí a internet não funciona. Então tudo que a Vivo precisava era me oferecer um precinho um pouquinho mais camarada para eu cancelar essa porcaria de Claro, nunca mais usar a Claro em toda a minha vida, em nenhum serviço, porque eu odeio, eu vou deixar mais uma vez claro que eu odeio a Claro. Tá? É uma porcaria de Wi-Fi. Vocês conseguiram destruir um serviço que já era bem ruimzinho. Vocês pioraram, ó. Parabéns. Nunca subestime a capacidade de uma empresa de piorar o serviço e o atendimento que ela pode dar a um consumidor. Dito isso, né, vou explicar aqui os aspectos culturais da Grécia, que é o que eu já queria. Eu tô meio com o sol na minha cara, porque eu realmente tô precisando tomar um sol, gente. Esse negócio de isolamento, agora que bateu os 4 meses, assim, eu tô realmente perturbada. Sabe, meio esquisita. Mas vamos lá. Do slide atual, vamos abrir aqui. Botar minha cara num lugar que atrapalhe menos. Isso aqui também. Pra ficar contando o tempo. Vamos lá. Hoje nós íamos discutir aspectos culturais da Grécia e eu queria conversar com vocês, porque a gente vai falar de algumas coisas de filosofia que são bem legais e seria muito bom conversar com vocês sobre isso, porque eu acho vocês inteligentes, a gente tem conversas muito interessantes e eu acho que seria muito legal, mas não, a Claro conseguiu estragar esse momento pra mim. Obrigada, viu? Mais uma vez, eu subestimei a capacidade de uma companhia de ser ruim. Então vamos falar dos aspectos culturais da Grécia. Então eu tava comentando, mas na verdade eu falei tudo sozinha porque tava travado, né? Quando eu comecei a receber, travou pro. Eu tava dizendo que a gente dividiu Grécia em 3 partes. A gente dividiu a primeira parte, a gente falou da formação da Grécia e a gente falou de Atenas e falamos da democracia, que é um conceito, né, um tipo de organização, um sistema político, né, que se origina lá em Atenas, lá na Antiguidade. Aí depois na outra aula a gente falou de Esparta e das guerras, tanto as guerras médicas quanto a guerra do Peloponeso. Foi uma guerra, né, civil, vamos dizer assim, foi uma guerra entre gregos, né, Esparta e outras cidades contra Atenas, devido à confederação de Delos. E aí agora a gente vai falar de aspectos culturais. A gente falou também, né, dos macedônios que tomaram a Grécia, e aí eles deslumbrados, né, lá com a questão cultural grega, eles meio que absorvem a Grécia, aprendem o grego e tal, e expandem, né, o território, aí a cultura grega se mistura com outras culturas, e aí o final, né, o período final, que é o período helenístico, depois os romanos vêm, conquistam os gregos, e aí a gente vai começar a falar de Roma a partir da semana que vem. Se tudo der certo, se a Claro deixar, a gente faz ao vivo as aulas, que é um pouquinho menos, né, ruim. Bom, então vamos lá, eu peguei essa fotografia, porque essa fotografia mostra ruínas de uma paisagem grega, e a gente vai falar um pouquinho de arte, né, e arquitetura é uma parte importante lá das artes gregas, né. Bom, vamos lá. Vou começar dos Jogos Olímpicos, porque é mais fácil, né. Os Jogos Olímpicos vocês conhecem, de 4 em 4 anos rola, esse ano não rolou, era para ter rolado agora junho, julho, não rolou por causa da pandemia, né? Os Jogos Olímpicos de 2020 estava marcado para acontecer no Japão, em Tóquio, né? Os Jogos Olímpicos acontecem numa cidade, tá? A cada 4 anos a gente tem os Jogos Olímpicos sediados numa cidade, em um país diferente, porque hoje em dia os Jogos Olímpicos têm esse sentido de união dos povos, né? De confraternização dos povos e tal. Embora muitos países usem dos Jogos Olímpicos, né, das Olimpíadas, para competir, né? Quem teve aula comigo ano passado, no 9º ano, deve se lembrar das Olimpíadas na época da Guerra Fria, né, que Estados Unidos e União Soviética competiam ali pau a pau para ver quem era o país que ganhava mais medalha, que meio que provava, né, que aquele país era bom e tinha uma supremacia. E aí quando teve Olimpíadas em Moscou, os Estados Unidos não foi, quando teve Olimpíadas em Los Angeles, a União Soviética não foi. Então assim, por mais que os Jogos Olímpicos, né, tenham essa pegada com fraternização dos povos e tal,
tem muita competição. Hoje em dia, se você for ver lá o quadro de medalhas da última Olimpíada, que se não me engano foi em Londres, você tem China e Estados Unidos ali competindo, porque, né, a Guerra Fria 2.0, né, o novo inimigo dos Estados Unidos é a China. E aí eles também usam, né, dos Jogos Olímpicos aí para mostrar a supremacia, para mostrar o quanto as coisas no país deles funcionam, o quanto eles são bons, melhores, enfim. Hoje em dia, o símbolo dos Jogos Olímpicos são esses círculos que você está vendo. Cada círculo simboliza um continente. Nós não temos 5 continentes, nós temos 6. Mas a Antártida não é um continente habitado. Então, esses círculos representam América, Ásia, Europa, Oceania e África. Eu não sei qual cor representa qual continente, eu não sei se tem essa simbologia. Eu sei que é essa a representação. Mas os Jogos Olímpicos, eles não nascem agora, né? Os Jogos Olímpicos nasceram na Grécia Antiga. Esse tiozinho que você tá vendo aqui é o Phelps, que é o maior medalhista, até onde eu sei, medalhista olímpico. Ele ganhou todas as medalhas, né? Na natação. Enfim, mas eu coloquei a fotinho dele aí só para me referir a essa coroa de louro no final. Então, as Olimpíadas, elas nascem em 776, pelo menos é o registro mais antigo, da primeira Olimpíada que a gente sabe, antes de Cristo, na cidade de Olímpia. Então, assim, por isso que chama Olimpíadas, né? Porque eram jogos que aconteciam na cidade de Olímpia. Então, veja, hoje em dia, as Olimpíadas, elas pulam de cidade por cidade, né? De país para país a cada 4 anos. Naquela época, acontecia sempre em Olímpia, tanto que é por isso que chama Olimpíada. E as Olimpíadas nascem como uma celebração religiosa, era uma celebração, era uma homenagem a Zeus, que é o deus, né? O deus dos deuses, assim, né? Dos gregos, porque os gregos são politeístas, acreditam em vários deuses. Eu vou explicar um pouquinho só da mitologia grega, que é bem complexa. E eu também não conheço tanto assim. Bom, então eram jogos que aconteciam de 4 em 4 anos e uma homenagem a Zeus. Só podiam participar homens, mulheres não podiam participar. Você sabe que a Grécia era um povo, os gregos eram um povo extremamente machista, né? As mulheres eram extremamente excluídas na Grécia. E então elas não podiam nem participar assistindo, né? Só participavam os homens, né? Os homens não se vestiam, eles participavam nus, né? A gente vai falar um pouquinho do ideal de beleza, da questão do corpo, tal, né? Dos gregos. Você está falando de um tempo também que as pessoas não eram obesas, né? Em geral, porque além de você não ter uma oferta de gordura e açúcar como a gente tem hoje, que a gente consome muito, né? Açúcar e gordura, a gente passa muito tempo sentado, né? A gente passa muito tempo sem se mexer. Você tá falando de tempos que as pessoas comiam diferente e se mexiam muito, né? Pra você tinha que andar pra buscar água, você tinha que se mexer. Você não podia ficar o dia inteiro sentado, né? E aí as pessoas tendiam a ter corpos mais, né? Um pouquinho mais trabalhadinhos, assim, mais magros e tal. Não tô dizendo necessariamente atléticos, né? Mas mais fitness, vamos dizer assim, mais em dia. Então, o que os caras ganharam? Então, pra eles era uma celebração religiosa. Então não podia ter guerra, eles paravam qualquer treta que eles tinham, Jogos Olímpicos. Ia todo mundo, todos os caras da Grécia lá, de Esparta, de Coríntio, de Atenas, eles iam tudo pra Olímpia para realizar os jogos lá em homenagem a Zeus. E os caras que ganhavam as Olimpíadas, eles recebiam uma coroa de louro, que é igual essa aí que tá na cabeça do Phelps, na fotografia, que é meio que uma tradição que ficou, né? E eles eram tratados como heróis, não tinha medalha de ouro, prata e bronze, não tinha prêmio em dinheiro, não tinha patrocinador, a Nike não patrocinava ninguém, obviamente. Porém, eles eram recebidos na cidade natal deles como heróis, eles faziam estátuas em homenagem àquele cara, né? Então era muito bom para essa pessoa, porque ela ficava muito endeusada, né? Ela recebia muita... Por isso que a gente usa a expressão coroa, recebeu a coroa de louro como se fosse uma coisa muito positiva, né? Eu anotei o ano, mas eu esqueci. Deixa eu ver se tá aqui. Cadê a minha... Aqui. Eu anotei o ano, porque as Olimpíadas foram interrompidas na Antiguidade, que eu não sei de cor. Porque o cristianismo veio, né? Os romanos... onde o cristianismo nasceu lá em Roma, e aí os romanos conquistaram a Grécia, e aí no ano de 393 depois de Cristo, o imperador romano Teodósio proibiu as Olimpíadas, tá proibido as Olimpíadas, porque era coisa de pagão, né, era uma celebração religiosa ao deus Zeus, né, e as Olimpíadas só vão voltar agora nos tempos modernos, mas já vão voltar com esse caráter de união dos povos e ser cada país. Eu também não sei te dizer, mas eu posso descobrir aqui rapidinho. Olimpíadas Era Moderna.
Quando que ela volta? Porque as Olimpíadas também foram interrompidas quando teve guerras, né? Às vezes a Olimpíada não acontece e tal. Mas tem... Ai, minha internet. É mais fácil eu usar o meu Wi-Fi. Perdão, o meu 3G. Que é da Vivo. E é muito melhor que o da Claro. Olha lá, não tá funcionando. Enfim, gente, depois eu escrevo na descrição do vídeo, no finalzinho, eu deixo escrito pra vocês quando foi que as Olimpíadas voltaram, porque ela foi interrompida, né, no ano de 393 depois de Cristo, por esse imperador, que era um imperador cristão, impediu de que acontecesse porque eram os jogos pagãos, e aí ela vai ser retomada, essa prática vai ser retomada já na era moderna, mas já com essa intenção de ser, ninguém comemora hoje Olimpíadas, pra Zeus, né? Você faz Olimpíada lá por N outras questões, né, ligadas ao nosso mundo, mas é uma herança grega, né? A gente ainda tem isso e isso começou lá na Grécia Antiga. Bom, rapidinho aqui, só para constar, a gente também tinha medicina e história, que são ciências antigas, tá? Por exemplo, o médico Hipócrates de Cos, ele já sabia que existia uma causa natural com as doenças. Então, assim, tipo, essa pessoa tá doente porque ela fez determinada coisa na vida dela, sabe? Então, lá na Grécia Antiga já tinha, eles não sabiam exatamente o quê, mas eles tinham uma noção que existia uma ligação, né, de causa e consequência, e era uma causa natural. E aí depois, com o cristianismo, na Idade Média, isso vai ser esquecido, né, tudo vai ser castigo de Deus, e até hoje, né, a gente tá passando aí pela pandemia, Covid e tal, e tem gente falando que é castigo de Deus. Então, assim, desde o cristianismo, na Idade Média, tem pessoas que usam Deus para absolutamente tudo, né. Bom, e também temos a história. A história é uma ciência muito antiga. E a gente tem dois principais historiadores gregos, né? Que é o Heródoto, que escreveu sobre as guerras greco-pérsicas, aquelas guerras dos gregos contra os persas. E o Tucídides, que narrou já mais a guerra do Peloponeso. E o Tucídides, ele era mais técnico que o Heródoto. O Heródoto, ele era um grego muito orgulhoso, sabe? De ser grego. Então, ele contava a história da Grécia de uma maneira muito mais bonita. É tipo assim, eu sou São Paulina e eu vou narrar a final, né? E meu time perdeu, mas aí eu vou narrar de uma maneira que a minha derrota pareça digna, sabe? Então, sabe quando eu quero dizer que você conta a história meio que do seu ponto de vista, aí você meio que passa pano, dá uma floreada. O Tucídides não, o Tucídides ele já era um pouco mais, vamos dizer assim, profissional, no sentido de hoje em dia, né? De fazer uma ligação de começo, meio e fim de história, de estabelecer causa e consequência. Ele era um pouco mais técnico. Eu quero tirar isso aqui agora, não consigo. Saiu. Agora vamos falar das artes gregas, né? As artes gregas a gente fala que elas são humanistas. O que significa ser humanista? Não é que a pessoa hoje em dia fala que ela é humanista na internet porque... eu não sou nem feminista nem machista, eu sou humanista. Essa pessoa não sabe o que ela tá falando, porque ser um humanista é você valorizar o homem. Quando eu falo homem, eu falo o ser humano, tá? Porque a língua portuguesa também é um pouco machista e a gente fala homem quando tem homens e mulheres, né? Então, o ser humano. Então, assim, as artes vai valorizar, vai utilizar muito da figura do homem, tanto no teatro, na pintura, na escultura e na arquitetura. E vocês vão ver também que a mitologia grega é muito personificada. Assim, os deuses, eles têm forma de pessoas, eles têm sentimentos de pessoas, mesmo sendo deuses, mas a gente fala disso mais pro final. Então eu vou começar falando um pouquinho da arquitetura, né, da Grécia. A Grécia, assim como outras civilizações da antiguidade, faziam construçções grandiosas, porque construções grandiosas têm essa intenção de transmitir poder, né? Quando você chega num lugar que é muito bonito, muito grandioso, você chega e você fica deslumbrado, não é verdade? Então, e também é uma demonstração de poder. Você chega num lugar que é uma obra pública, ou uma obra de um imperador, de um rei, sei lá, é um negócio imenso, assim, isso mostra que ele tem poder e influência, isso cria uma sensação nas pessoas, né? E você não tinha tanto as fake news do WhatsApp naquela época, então você precisava construir, né, as questões políticas de dominação de outra maneira. Adoro a arquitetura grega. Depois a gente vai ver que os romanos aprendem com os gregos e deixam ainda mais, vamos dizer, é incrível a palavra, mas mais sofisticado, vamos dizer assim. Então eu vou falar um pouquinho aqui, ó. Os gregos construíam muito, as construções gregas eram muito feitas em colunas. Eu tô passando a mão da tela como se vocês estivessem vendo eu passar a mão da tela, né? Porque as colunas são muito úteis para você dar o equilíbrio, né? Os caras eram muito espertos, tanto que vocês aprendem teorema de Pitágoras, nessas paradas na aula de matemática, são os caras gregos, lá na antiguidade, que já sabia fazer umas contas muito loucas, que hoje eu não consigo fazer, né? Mas enfim, por quê? Porque os caras também, eles pensavam em tudo isso
Porque você precisa usar da matemática na arquitetura. Como é que você vai colocar um peso sobre o outro se você não tiver a mínima noção, né, de sustentação? Você não pode simplesmente colocar uma coisa mais pesada numa coisa mais leve, que essa coisa vai cair na sua cabeça. Então você tem que ter um estudo matemático para construir as coisas, para que essas coisas tenham firmeza, né? E para você ver que firmeza essas coisas têm, né? Que elas têm muitas ruínas até hoje. Já passou, né, milhares de anos aí de vento, de chuva, de guerras, e as coisas ainda existem certas coisas em pé, né? Então essas colunas eram colunas de sustentação das construções gregas. E os gregos em geral tinham 3 estilos principais, não são únicos, tá? Mas são os 3 estilos principais de colunas gregas, né? Geralmente as colunas tinham essas ranhuras, tá? A parte inferior a gente chama de base, e a parte de cima que você tá vendo aqui nesse desenho em destaque em vermelho chama capitel. Então, esse capitel, ele varia em estilo. Então, você tem o estilo dórico, né? Que tem um povo dórico lá do sul da Grécia e tal, né? Que era um povo mais violento. Eles faziam as colunas mais desse jeito, e aí vem os nomes, né? Aí você tem o estilo jônico e o estilo coríntio. Então, você tem 3 estilos arquitetônicos de coluna. Então, olha só. Minuto. Aí. Então, são essas ordens clássicas, né? A coluna dórica, a coluna jônica e a coluna coríntia. E aí você vê que também a coluna dórica ela é um pouquinho mais gordinha que a coluna jônica. A coluna jônica ela é mais gordinha na base, mais fininha perto do capitel. A coluna coríntia é que chiquérrima, menina. Ela tem uma base mais sofisticada, mais trabalhada. Ela tem uma coluna mais ou menos do mesmo tamanho da base até o capitel. E ela tem um capitel mega esculpido, gente. Tudo isso esculpido na pedra, né? Então, assim, não basta fazer uma coluna para sustentar. Você vai fazer uma coluna para fazer um templo para os deuses. Então, você vai fazer uma coluna muito da hora. Você vai fazer uma coisa que seja impressionante, não só em tamanho, mas também em beleza. Os gregos têm muito essa questão da beleza, né? A gente vai falar a filosofia daqui a pouquinho, e a gente fala um pouquinho dessa questão da beleza. Então, você tem aí, ó, de novo, mais de pertinho para você ver os diferentes capitéis das colunas gregas, né? Então, você tem o capitel dórico, capitel jônico, capitel coríntio, né? Como é que eu aprendi? O dórico é o mais simples, o capitel jônico é o que parece que tem chifres de bode, só que ao invés de estar de lado, né, tá de frente, e o capitel coríntio é o mais, vamos dizer, trabalhado, assim, que deve dar um pouco mais de trabalho aí na execução, né, pra esculpir isso em pedra. Vamos lá, muda! Mais uma vez aqui, capitel dórico, capitel jônico, capitel coríntio. Aí qual que é o meu objetivo em aula? Perguntar pra vocês, que vocês não estão, não é? Porque a Claro não deixou. Então vamos lá, essa construção grega, né? Você tá vendo, olha, além dela ser grande e imperiosa, olha aqui em cima também, ó, toda trabalhada, tudo esculpidinha, tudo na pedra. Essa coluna é coluna jônica. E essa, gente? Coríntia. E essa? Essa é dórica. Essa coluna aqui, aliás, essa maravilhosa construção que você está vendo é o Partenon, que é o cartão postal de Atenas, né? Tá lá na Acrópole de Atenas, que era a construção, o templo religioso de lá, e as ruínas ainda estão de pé, como você pode ver, né? Ela tá bem caidinha, mas, meu, tem como considerar aí uns 2.500, 3.000 anos? Tá conservada, né, amiga? Tem mais gente mais nova que isso que não tá conservada assim. E olha a grandiosidade do negócio. Olha o tamanho dos turistas, né? Olha as pessoas. Olha o tamanho desse templo. Tudo isso de pedra, esculpido em pedra, né? As pessoas tinham mais tempo, né? Não tinha internet. Vamos falar um pouquinho agora do teatro, né? O teatro também era ligado à questão religiosa, porque o teatro era uma homenagem a um deus, que é o deus Dionísio. A gente vai falar de mitologia daqui a pouco, mas os gregos, eles tinham muitos deuses e eles tinham essa questão de personificar os deuses. Então, os deuses tinham sentimentos humanos, tanto que vai ter coisa que vai acontecer porque tal deus tá irado, enfim. Dionísio é um dos deuses gregos, e o Dionísio, na cultura grega é chamado Dionísio, na cultura romana é chamado Baco, e o Dionísio é o deus da orgia e do vinho. Procura lá no Google se você não sabe o que significa essa palavra. Ele é um deus festeiro, né? Os gregos estavam muito vindo. Depois os romanos vão conquistar a Grécia, vão aprender muito com a Grécia, inclusive a religião. Então tem deuses, por exemplo, Dionísio, né?
o equivalente ao Dionísio dos gregos é o Baco dos romanos. Então, assim, é praticamente o mesmo deus, vamos dizer assim, a mesma entidade para aqueles povos, mas cada um deu um nome à sua língua, né? Os gregos chamavam de Dionísio e os romanos vão chamar mais tarde de Baco. Então, o Baco era um deus festeiro, o deus do vinho. Minha professora da faculdade, que me ensinou isso, que ensinou a história antiga pra gente, falava que os gregos e os romanos, especialmente os romanos, misturavam água no vinho para que Baco viesse mais devagar. Que aí quando você vai bebendo vinho, você vai ficando, né, ludibriado, você vai ficando alcoolizado. E aí eles misturavam água nesse vinho para você ficar bêbado mais devagar. Mas eles acreditavam que bebendo o vinho, eles estavam entrando meio que no transe, assim, do Dionísio e tal. Então, não é só as pessoas... Eu não tô dizendo que é uma desculpa, mas talvez eles realmente acreditassem realmente naquilo, né? Você tá falando do começo dos tempos. As pessoas não tinham a mesma quantidade, não se sabia que você tomando álcool, né? Hoje a gente sabe, quando você toma álcool, ele afeta especialmente o seu cerebelo, que é uma parte do seu cérebro, e aí você não consegue fazer um monte de coisa. Tipo andar em linha reta e subir, né, os degraus das escadas tem dificuldade, porque uma parte do seu cérebro está afetada, e a gente sabe que gera dependência, enfim, tem várias questões que nós sabemos hoje por causa da medicina que a gente tem. Mas esses caras, eles tinham uma questão meio mítica, né, com o vinho e com o Dionísio. Bom, o teatro grego, então, nasceu como essa homenagem a esse deus. Também não vai participar mulher, né, que mulher não é gente na Grécia, gente. Aí você pensa, tá ruim hoje em dia, mas é melhor tá aqui do que tá lá na Grécia, né? Então, as mulheres não podiam participar. Então, os personagens do teatro que eram personagens mulheres, eram feitos por homens que faziam vozinha. E os gregos também, olha só a questão arquitetônica mais uma vez, porque você não tem microfone, né, na Grécia Antiga. Então olha o tamanho desse teatro, porque a ideia é você colocar o maior número de pessoas possível. Tem festivais de teatro, inclusive. Então é o entretenimento da cidade. Então a ideia é você colocar o maior número de pessoas possíveis. Mas como é que você coloca trocentas pessoas dentro de um ambiente? Dentro de um ambiente não, porque é o céu aberto. Mas você coloca no mesmo ambiente e ouve a voz dessa pessoa. Então a construção do teatro grego é planejada e foi feita para que a voz dos atores ecoasse e chegasse às mais diversas localidades dentro da plateia, né? Então isso daí que você está vendo são ruínas de um teatro. Tem vários teatros gregos e depois romanos também, né? Mais ou menos o mesmo formato, né? Sempre arredondadinho, né? Um semicírculo, tá vendo? Esses degraus eram onde ficava a plateia, tá vendo que tem um ser humaninho aqui, ó, sentadinho? E aqui eu vou mostrar um desenho para vocês verem como era, né? Então você tinha o círculo, né? O semicírculo, onde ficavam as pessoas. Obviamente que quanto mais próximo o assento, né, tinha os assentos reservados para os líderes da cidade e tal, né, e o povão lá para trás. Aí você tinha a música, né, a gente não sabe exatamente como era a música da Grécia Antiga, mas a gente já descobriu que eles tinham alguns instrumentos e tal, é que eu não conheço muito para poder te explicar, infelizmente. Então você tem o terraço, você tem aqui o coro, então tudo isso aí é parte do teatro. Olha só esse outro desenho aqui, é um desenho bem bonito, né, da reconstrução de um teatro grego, né? Hoje em dia é muito difícil você encontrar essa parte aqui, meu Deus, que é o terraço, né? Essa parte aqui, essa construção aqui, encontrar ela inteirinha em pé, né, nas ruínas, mas ela é toda trabalhada e tal. Então você tem os músicos, você tem os caras que fazem coro, você tem os atores, lembram que são todos homens, inclusive os personagens que são mulheres, e eles usavam máscaras, né? Tanto que hoje em dia o símbolo do teatro são duas máscaras, né? Uma máscara com sorriso e uma máscara tristinha. Ah, minha internet não funciona, nem adianta. Que eu ia procurar pra vocês, mas depois você coloca lá símbolo do teatro, isso porque nós somos ocidentais, né? Então quando a gente fala de Grécia, Roma e qualquer outra civilização, a gente fala muito das civilizações ocidentais, né? Ocidental, que é do lado da Europa e América. Por quê? Porque são as civilizações que mais nos influenciaram, né? A gente tem menos influência não tô dizendo que é zero influência, mas a gente não tem tanta influência dos persas, dos chineses, dos japoneses, enfim, das civilizações orientais. Nós temos muita influência, sim, da África, e temos pouca aprendizagem sobre isso, porque a África sempre foi, né, excluída. Bom, mas enfim, voltando ao teatro grego. Eles usavam máscaras, porque lembra que tinha distância lá, então para transpassar as emoções, eles faziam máscaras. Então você tem dois tipos, né,
de máscara, que era a máscara das comédias e as máscaras da tragédia. Então, basicamente, na Grécia Antiga, você tinha 2 gêneros de teatro, a comédia e a tragédia. Então, pra tragédia, eles faziam máscaras, né, com as boquinhas pra baixo, cara de susto, cara de medo, porque queria transpassar essas emoções pro público, especialmente para as pessoas que estão um pouquinho mais distantes poder ver. E a questão da comédia, né, que eles vão usar já máscaras mais satíricas, assim, pra passar. Aí eu vou falar um pouquinho das comédias e das tragédias e vou usar uma de exemplo, tá? Na época áurea do teatro grego, a gente tem nas tragédias os principais escritores o Ésquilo, o Sófocles e o Eurípides, e na comédia o Aristófanes é o mais famoso. Fica aí uma dica pra você, nome de filho, hein? Ésquilo, Sófocles é pros gêmeos. Bom, vamos falar um pouquinho da tragédia. Vou falar um pouquinho do conto Édipo Rei. Vocês já devem ter ouvido falar de Complexo de Édipo, por exemplo, né? Que é uma... Complexo de Édipo é uma criação do Freud, que foi um psicólogo, e ele usou essa expressão Édipo para falar que ele acha que toda menina é apaixonada pelo pai, todo menino é apaixonado pela mãe, enfim. O Freud é outro assunto, mas olha só, ele usou um nome da tragédia grega Édipo Rei para nomear o complexo lá que ele criou lá na psicologia. Então eu vou contar rapidinho, né? Essa estátua que tá aí é a estátua do Ésquilo, perdão, do Sófocles. Bom, vou contar um pouquinho pra você ver. Olha a tragédia, porque a tragédia grega é tragédia. Você acha que novela mexicana é trágica? Você não sabe o que é tragédia. E a tragédia grega, ela tinha a intenção de ensinar alguma coisa, sabe? De dar uma moral em relação a alguma coisa. Então, olha só essa história. Um rei, ele recebe uma... Não é premonição que fala. Como é que fala? Pedro? Como é que fala? O pai do Édipo, ele recebeu, não é uma premonição, uma profecia. Profecia, laio. Né? Ele recebeu uma profecia que os deuses, né, estavam avisando pra ele, numa profecia, que ele tinha que se livrar do filho dele. Ele tinha que matar o filho dele. Porque o filho dele... os deuses tinham previsto, né, que o filho dele ia matá-lo, né, ia matar o próprio pai e deposar a própria mãe, pegar a própria mãe. Que coisa horrível. Mas o cara não conseguiu matar o filho dele, ele só botou o filho dele lá numa cestinha e jogou na água, lá no riozinho. E aí esse moleque vai ser encontrado em outra cidade, vai ser criado, vai crescer e pá. Aí um belo dia o Édipo, que é o filho desse maluco, tá lá, eu tô contando assim bem resumidamente, tá? Eu nunca cheguei a ler, eu só sei da história. Ele encontra com um rei de outra cidade, ele duela com o rei dessa cidade e mata o rei dessa cidade, que era o pai dele, só que ele não sabia. E aí ele vai pra cidade onde ele matou o pai e ele deposa a rainha daquela cidade, porque ele agora tem esse direito, e a mãe dele. E aí quando finalmente ele descobre tudo, que ele matou o pai e pegou a própria mãe, ele arranca os próprios olhos, porque ele não consegue mais se olhar, se encarar. Olha que tragédia, você mata seu pai e pega sua mãe. Agora, olha a moral disso. Por que você matou seu pai e pegou sua mãe? Porque você não ouviu os deuses. Se o pai do Édipo tivesse ouvido os deuses, tivesse feito a vontade dos deuses, isso não teria acontecido. Então você vê que tem uma moral religiosa, que pra você pode ser bizarra, mas talvez a sua religião também seja bizarra para os outros, não é? Então, olha que tragédia, velho, porque matar o pai e pegar a mãe, mano, inaceitável, inaceitável. Agora, a comédia, ela já tinha uma intenção já de falar daquilo que mais incomodava os gregos. Então, a gente tem lá a Lisístrata, por exemplo, que é uma comédia grega, que fala, né, os gregos estão lá em guerra, um com os outros, e as mulheres resolvem fazer uma greve de sexo para interromper a guerra. Então, assim, se vocês não pararem de fazer guerra, a gente faz uma greve de sexo. Isso não significa, tem muita gente que fala, nossa, né, o Aristófanes deu voz às mulheres. Não, na verdade, ele só usou as mulheres para criticar a guerra. O lance era, ele estava criticando os gregos estarem em guerra, não dando poder às mulheres. Não é isso que ele queria, tá? Porque se fosse isso, ele, sei lá, poderia ter colocado atrizes, né, de repente, mas não tinha. Tô falando há meia hora já, menina. Bom, chega de teatro. Ah, eu trouxe aqui uma foto de um escrito. Olha, que bonito. Lê aí pra mim. Não dá. Pintura. Pintura é bem básico, porque os gregos basicamente pintavam vasos. Então eles faziam os vasos lá de cerâmica, que tem um nome, ânfora. Acho que é ânfora que chama.
né? Que você servia para tudo, para armazenar água, para armazenar azeite, para armazenar vinho, para armazenar cereais, né? Tudo que eles tinham que armazenar. E eles faziam uns vasos todo trabalhado. Então tem dois tipos, né? Os pretos com uma pintura avermelhada e o avermelhado com uma pintura preta. Tipo tela de computador antigo. E o que eles pintavam nessas ânforas, nesses vasos? Eles pintavam cenas do cotidiano, eles pintavam cenas de guerra, como você tá vendo aqui. Eles pintavam cenas dos Jogos Olímpicos, eles pintavam cenas mitológicas, cenas de... Tem mais aqui. Da vida normal, tipo plantando. Deuses, ó. Aqui é um centauro, por exemplo, é um ser mitológico. Então era esse tipo de coisa. Tem museu no mundo... que ultimamente andou entrando nos museus online, né? Que tem vaso. Porque, mano, o que arqueólogo já recuperou de vaso e de peças de cerâmica grega e romana, debaixo do chão, é uma coisa impressionante. Tem museus no mundo, tipo o Louvre, em Paris, que tem uma coleção enorme de peças gregas, assim. É vaso, é vaso, é vaso, é vaso. Mano, muita coisa. Vou falar um pouquinho da escultura grega, né? E aí eu vou falar um pouquinho do ideal de beleza. Porque o que é belo? Você concorda que beleza é uma coisa que é muito da cultura de cada povo, assim? Porque o que eu acho belo pode não ser o que você acha belo. Mas por outro lado, nós ocidentais, nós que vivemos na América, né? Que fomos colonizados por países europeus, que foram formados também lá na cultura greco-romana, a gente herdou muito do padrão de beleza deles. E os gregos tinham um padrão de beleza, além da questão, né, do corpo esbelto, que é um sinal, né, de força, eles também tinham uma questão muito grande com a simetria. O que é simetria? Né? Ambos os lados serem bem parecidos, bem simétricos. Então, nós temos uma tendência, nós ocidentais especialmente, de achar as pessoas mais simétricas mais bonitas. Depois você vai ter uma experiência aí consigo mesma na sua internet, se você puder. Procura aí na internet a simetria do rosto. Tem algumas pessoas no mundo que são muito mais simétricas que outras. Eu, por exemplo, quando eu me olho no espelho, às vezes eu fico prestando muita atenção, eu tenho um olho mais pra cima que o outro. Acho que vocês já perceberam isso em vocês, né? Que a gente não tem os dois lados do nosso rosto igual. Mas o meu é muito visível, assim. Tipo, eu tenho um olho aqui e um olho aqui. É horrível. Não repara. Não repara. Não repara porque nunca mais vocês vão conseguir parar de olhar. E aí, não é muito simétrico os dois lados do meu rosto. E tem gente como o Brad Pitt, por exemplo. Por isso que aquele homem é lindo. Que a gente acha ele lindo. Que ele tem a medida dos olhos muito parecida, a divisão, assim, metade do narizinho pra cada lado. Ele é muito simétrico, ele é uma das pessoas mais simétricas do mundo. Eu acho que a Gisele Bündchen também é extremamente simétrica. Quer dizer que é muito proporcional, tipo, os olhos na mesma direção, a divisão do rosto. Porém, todo mundo, inclusive Brad Pitt, Gisele Bündchen, eu, você, qualquer um, tem sites na internet que fazem isso. Eles cortam, você faz o upload de uma foto sua, aí cortando a foto sua no meio, ele vai espelhar o lado direito, vai espelhar o lado direito e vai espelhar o lado esquerdo do seu rosto. E você vai perceber que você tem dois rostos, porque o nosso lado direito e o nosso lado esquerdo não são perfeitinhos, iguaizinhos. Aí quando espelha, você percebe a diferença, né? Como que forma dois serzinhos, mas que por outro lado é muito bizarro. Eu já fiz isso com foto minha e fica horroroso os dois lados igualzinho espelhado. Parece que na natureza é melhor ser um pouquinho mais imperfeito. Para os gregos, em termos de ideal de beleza, especialmente artístico, não. Então, eu tenho duas estátuas para mostrar para vocês aqui, duas esculturas gregas. A primeira é dos primórdios da Grécia, né, do período pré-homérico-homérico. Então, você percebe que tem a questão já do corpo, né, do tórax, da perna, do joelho, olha que malhadinho, né? Porém, é uma estátua assim, né? Quem espera o ônibus assim? Ninguém, né? Quem vive assim? Ninguém. Aí você olha a segunda imagem, né? A segunda fotografia da segunda escultura. Você percebe que tem movimento, né? Não é uma escultura assim, não é que nem quando a gente desenha assim na escola, né? Ela tem movimento, é 3D, né, o negócio. Então a perna do cara tá pra trás, tem a dobra do joelho, tem esse movimento aqui da parte superior, tem o movimentinho dos braços e da cabeça. Então você percebe que tem toda uma harmonia aí no corpo. Então os gregos, eles vão fazer basicamente, bronze também, eles vão usar bastante bronze, mas basicamente mármore. Mármore é uma pedra que hoje em dia se usa para fazer pia, mas é outro mármore, tá? Não é esse mármore.
Esse mármore de fazer escultura é um mármore raro de encontrar, um minério, né? Você encontra embaixo da terra. E é muito raro de você encontrar peças grandes, geralmente você acha pecinhas e tem que unir para fazer as esculturas. Aí como faz essa união de pedra, não me pergunta que eu não sei. Aí tem mais 2 esculturas aí para você dar uma olhadinha. Essa escultura aqui que simboliza Zeus, olha só que fortinho, tá? Olha a expressão do rosto. E essa segunda escultura que é uma escultura mostrando arremesso de discos, né? Que já é um esporte da Grécia Antiga, que até hoje tem na Olimpíada lá os maluquinhos jogando disco. Aí você observa assim o movimento, né, que o cara tá fazendo, você vê todas as costelas do cara assim. Então assim, a perna que aqui do ladinho assim, a questão da musculatura aí dos ossos assim. Olha o requinte de detalhe, né, os dedos e tal. Então eles tinham uma preocupação muito grande com a estética e com a beleza, né? Uma peça bela, esteticamente bela, que passa harmonia, que passa, que quando você olha te impressiona e faz você sentir coisas, né? Quando a gente vê uma obra de arte, pode ser uma escultura, uma pintura, um filme, que filme aqui na Grécia não tem, né, gente? Mas tô dizendo assim, quando a gente se depara com uma obra de arte, a gente sente emoções, a gente sente alegria, a gente sente tristeza, a gente sente coisas, a gente sente... Você vê um filme muito louco, assim, o Avengers, aí você fica, né, meu Deus do céu, quem vai morrer agora? Aí você chora. Então a arte nos transforma. Então, para os gregos ter um padrão de beleza estética, que envolve a simetria, que envolve a questão dos músculos, assim, e que exalta a figura humana, era muito importante. E a gente tem essas questões ainda até hoje na nossa percepção do que é belo. Aí tem a Vênus de Milo, que é a Afrodite, né? Mas a estátua é grega, eu não sei por que chamam de Vênus. De Milo é o nome dela. Mas é a Afrodite, né? Que é a deusa do amor. Só que ela perdeu os bracinhos. Por quê? Pensa aí, 2000 anos, provavelmente ela tinha os braços assim, aí cai, quebra, né? O que mais tá? Quando você vê estátua, muito raro você encontrar, né? Muito raro não, mas geralmente as estátuas estão com braços danificados e nariz, né? Porque são as partes mais salientes da estátua, aí nas quedas tal, né? Fica soterrado ali, geralmente quebra. Então ela perdeu os braços, tadinha, mas ela já teve braços. Ela tá no Louvre, tá? O dia que a gente puder sair de casa, você dá um pulinho lá no Louvre em Paris, dá uma olhadinha na Vênus de Milo. Aí essa é a principal questão. Eu vou parar, porque já tá com quase 40 minutos. Eu vou fazer uma pausa, vou começar outro vídeo para falar de filosofia e mitologia. Aí filosofia é onde eu queria conversar, que seria o mais legal. Mas eu vou colocar em 2 partes para não ficar um vídeo muito longo, já volto.